Boa noite, nós somos a Igreja Batista em Vital, Brasil. Nós estamos no mês de novembro com esse seminário Deus Existe. O tema de hoje é: estamos sozinhos no universo? Qual a nossa relação com os extraterrestres? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Você já teve algum caso, conhece algum amigo que já foi abduzido? No final, vai ser aberto para perguntas, contar alguns fatos que aconteceram com vocês ou com alguns conhecidos de vocês. Vou chamar aqui o Francisco para que a gente possa começar. Esse é o nosso seminarista, Francisco Espíndola, está com a palavra. Beleza. A gente fica nervoso, o pessoal aplaude, aí fica mais nervoso ainda. Mas beleza, né? Boa noite, todo mundo. Fico muito feliz de dar início a esse projeto que é uma experimental, vamos dizer assim, né? Ele era inicialmente em 12 temas diferentes, e eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas, e a gente chegou então a esses 4 temas para ver se as pessoas vão gostar e tal, se é algo que a igreja se interessa, e aí a partir daí a gente leva adiante ou não, com os outros temas e outras questões mais. Então essa é a ideia. Eu gostaria também de agradecer, né? Agradecer a todo mundo que está aqui, por ter vindo, agradecer ao pastor Domingos, porque autoriza, né, fazer um negócio desse, né, trazer alienígenas para a igreja, e não é qualquer pastor, né? Fica mais fácil quando a gente tem um pastor, né, que é uma autoridade na ciência, né? Beleza. Então, a ideia hoje não é responder somente se Deus existe ou não, certo? Ao longo da palestra de hoje e das outras, vocês mesmos vão chegando à conclusão. Todas as palestras, as 4 palestras, são complementares. Então, uma parte do assunto, um ângulo é abordado hoje, outro ângulo na próxima sexta-feira, e assim sucessivamente. Então, a gente vai ver aí, sozinhos no universo. Será que nós estamos sozinhos no universo? Bom, esse é o tema, né, da nossa mensagem de hoje. Será que estamos sozinhos no universo? Existem 2 versículos na Bíblia que as pessoas costumam usar, né? Inclusive, quando eu comentei isso numa reunião lá, numa célula, uma das pessoas falou, né? Não, com certeza existem alienígenas. Aí são os versículos, né? Vamos ler aí, ó. João 10,16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E João 17,14 disse: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Enfim, as pessoas pensam, outro aprisco? Jesus, quando falou isso, né, de outro aprisco, ele estava indo morrer, né? Então, poxa, que aprisco é esse? Ele vai morrer, vai buscar quem nesse outro aprisco aí, né? E a gente será que ele estava falando de alienígenas? Bom, muito bem, vamos tentar desvendar esse mistério. De onde surge a ideia de abordar esse tema? De onde surge isso? Bom, em 2014, eu vi uma matéria no Globo que disse isso aí, ó. Papa diz que batizaria ETs se um alienígena pedisse. E eu fiquei bem surpreso com isso. Eu falei, caramba, os caras estão avançados, né? Porque será que a gente já está preparado para batizar um ET? Chega um ET aqui e tal, poxa, quero me batizar. Como é que a gente ia lidar com isso, né? E eu fiquei bem surpreso com esse tipo de notícia. Eu confesso que eu não tive certeza se essa notícia é real ou não, mas saiu no Globo, né? Então fiquei assim, né? Caramba, vamos batizar um ET então. Beleza. Existe um cidadão chamado Neil deGrasse Tyson. Alguém aqui já ouviu falar nele? Não. Vamos ver se melhora. Esse cara aí. Esse cara é famoso. Ele é astrofísico, ele é apresentador da série Cosmos. Em uma de suas palestras,
ele respondeu a seguinte questão. A questão era, estamos sozinhos no universo? E ele disse o seguinte, nós seríamos, é a frase que está ali, nós seríamos indesculpavelmente egocêntricos se sugeríssemos que estamos sozinhos no cosmos. Então, um astrofísico famoso, ele acha que é quase um absurdo você sugerir que nós estamos sozinhos no universo, no cosmos. O universo, ele é grande demais, ele vai continuar dizendo, A química do universo é rica demais para nós sugerirmos que estamos sozinhos no universo. A ideia de que existem muitas civilizações como a nossa, em especial superiores à nossa, é bem aceita hoje na comunidade científica e na sociedade em geral. Meio que todo mundo, acho que sim, faz sentido. Existe um famoso matemático israelense chamado Amir Axel. Ele publicou um livro, e o seu livro, o título é Probabilidade 1. Por que deve existir vida inteligente no universo? No livro, esse é o livro aí, está à venda, se você quiser comprar, está vendo na Amazon lá, fazendo merchandise de graça, não recebi nada para isso. Mas enfim, esse é o livro. No livro ele defende que a probabilidade de acharmos vida inteligente como a nossa, em outros planetas, é de 1 para 1. Ou seja, 100%. 1 para 1. E ele coloca isso, explica o porquê lá no livro dele. A ideia por trás dessa probabilidade é que não somente existem vidas inteligentes no universo, mas que essas vidas coexistem conosco, no mesmíssimo universo que o nosso, sujeito às mesmas leis da física que nós, os meros terráqueos. A razão disso, segundo Carl Sagan, coautor da série Cosmos, é que o mundo material é tudo o que é, ou que sempre foi, ou que sempre será, em um contexto onde ele afirmava que tudo no universo é espaço, tempo e matéria. Esse é ele, não é o Bolsonaro, ele parece pra caramba, mas não é ele não. Aí ali tem uma dobra no espaço-tempo ali, a imagem. Beleza. Tamanha certeza da existência de outros, conforme na série do Carl Sagan se dirige a eles, chamando de E-terras. Eles chamam essas outras civilizações de E-terras. E ao comentar sobre o programa 7, que é um programa que busca vida inteligente em outros planetas, evidências disso, ele prevê que na nossa Via Láctea, somente na nossa Via Láctea, deveria existir mais de 1 milhão de civilizações avançadas. Quando ele diz avançadas, é mais avançadas do que a gente. 1 milhão na nossa Via Láctea. Todo o cálculo que ele faz, se você tiver curiosidade, de onde ele tira esse número, 1 milhão e tal, você vai encontrar isso no vídeo no YouTube, já com legendas em português, chamado Possibilidade de Civilizações Extraterrestres, no canal YouTuberson. O rapaz pegou lá um pedaço, cortou e botou lá o cálculo lá. Então você vê em português. Muito bem. Michio Kaku, não sei como é que fala o nome dele, é o japonesinho do History Channel. Não sei se vocês conhecem esse cara aí, Ele aparece em tudo quanto é programa no History Channel e tal, ET, física, cara famoso. Ele acabou de publicar um livro agora recentemente, chamado Física do Futuro, onde ele faz previsões para o ano 2100. Então, ele publica esse livro com previsões para 2100. Nesse livro, ele faz muitas afirmações, assim, digamos, audaciosas, corajosas. E ele diz que a humanidade contactará uma outra civilização extraterrestre lá por volta do ano 2050. E como se isso não fosse ousado bastante, 2050, muitos de nós vamos estar vivos, Vamos ver se ele acertou ou não. Como se isso não fosse ousado bastante, ele ainda qualifica os tipos de civilizações que existem lá fora. Então ele divide em tipo 1, tipo 2, tipo 3 no universo. Só a título de informação, para ele, a Terra, a nossa civilização aqui, é tipo 0. Então, como é que os caras acreditam nisso? Então, ao que parece, esse assunto está encerrado. Nós temos probabilidade de 1 para 1, nós temos todo um meio científico dando essa certeza, e não só a certeza de que existem, mas em larga quantidade, em larga escala, ao longo da nossa própria Via Láctea. E, enfim,
Não só os cientistas especialistas mais populares do mundo concordam, mas a humanidade como um todo. Muitos de nós aqui pensamos nisso. Não, deve existir sim, faz sentido. Despende uma verdadeira fortuna. Esse programa SETI, que pesquisa evidências de vida extraterrestres, é um programa caríssimo, em busca dessas tais civilizações com base nestas teorias. Muito bem, o que isso tem a ver conosco hoje, certo? Por que é relevante discutir esse tema na igreja? Por que é relevante a gente se encontrar aqui e discutir isso aqui na igreja, como cristãos? Bom, como uma igreja cristã que somos, parte do nosso papel na sociedade é o quê? É observar os desdobramentos que têm os desdobramentos intelectuais, sociais, filosóficos, e refletir sobre esses desdobramentos e o impacto deles na sociedade como um todo, na nossa vida cristã, enfim, parte do nosso papel é esse. E no que diz respeito à vida cristã, nós, os cristãos, enfrentamos um sério dilema com a possibilidade de haver vida inteligente, além de nós, e desenvolvida, mais desenvolvida que nós ainda, muito mais. Nós cremos, o cristão, ele crê basicamente no quê? Na Bíblia. E na Bíblia tem um relato bíblico de criação, inclusive do universo e dos seres humanos. Então temos lá um relato bíblico de criação. Para nós, Deus criou todas as coisas. Deus foi formando ali o universo, criou os animais, as estrelas, criou a terra e criou os seres humanos. E mais importante, dentre todas as coisas que foram criadas por Deus, os seres humanos são as mais importantes criaturas de Deus. Então, não só Deus criou todas as coisas, como nós, os humanos, seríamos a coroa da criação. Na Bíblia, Deus criou a natureza, o universo, os animais, tudo que existe para servir a humanidade. Sendo assim, se de fato toda essa comunidade científica está correta ao alegar que existem milhares de outras civilizações e que estas civilizações são mais civilizadas do que nós, mais avançadas ou mais evoluídas, então, em última análise, quem está errado é a própria Bíblia. Estaria errado é a própria Bíblia. Ora, se a Bíblia estiver errada em um único aspecto, que seja, toda a Bíblia, então, pode estar errada. Se alguém confirmar uma única coisa errada na Bíblia, toda ela está passível de erro. Então, quem vai garantir? É isso? Logo, Deus não existe. A Bíblia está diretamente ligada à existência de Deus. Sem Bíblia, não tem como ter certeza sobre a existência de Deus. Sem ela é impossível para nós, seres humanos, poder ter certeza da existência de Deus, pois ela se propõe a ser exatamente o quê? O que a Bíblia é? A palavra de Deus. Desde o início da sua formação, a Bíblia ela é o livro mais atacado, mais queimado, perseguido, e ela sempre vem vencendo a tudo isso, seja ataques literais, seja ataques intelectuais, ou todo tipo de ataque. E até hoje é o livro mais vendido no mundo. Mas será que os alienígenas podem acabar com a Bíblia? Muito bem. Num livro, um best-seller de Yuval Noah Harari, esse livro aí, muito famoso, né? Acho que foi o livro mais vendido no ano passado, alguma coisa assim. E nesse livro aí, Sapiens, uma breve história da humanidade, ele desenvolve um conceito de evolução histórica da humanidade. E ao longo de todo o livro, ele vai permeando a trama central ali do livro com a ideia de que existem outros seres, outras civilizações pelo universo, etc. Ele é um ateu e ele reconhece que existe uma implicação filosófica disso, em você ter outras civilizações e tal. E a implicação de existirem outras civilizações no universo e que, em última análise, toda essa ideia implica diretamente em duas questões. Uma, que Deus não existe, e duas, que não existe moral para a humanidade. Se não tem Deus, não existe moral. Os seres humanos não são iguais e não devem ser tratados de forma igual. É o que ele vai defender no livro dele. Uma loucura para nós. E é um livro muito famoso, parece muito inteligente. As pessoas nunca foram criadas, ele vai dizer lá,
Tampouco existe um Criador que as tenha dotado de alguma coisa. Há apenas um processo evolutivo cego, destituído de propósito, levando ao nascimento de indivíduos. Como conclusão desse processo, ele vai acabar advogando contra a ideia de que todos os seres humanos são iguais e afirma o seguinte: a ideia de igualdade está intrinsecamente ligado à ideia de criação, certo? E faz todo sentido. Deus é o Criador de todos nós. Ao ler o seu livro, o leitor pode até ter a percepção de que ele advoga em favor de Hitler. Ele passa um bom tempo falando de Hitler. Dá a entender que ele buscava a manipulação humana ali na criação de um super-humano, que seria o objetivo final. Afinal, sem Deus e sem consciência moral, qual seria o erro dele, não é verdade? Qual seria o erro de Hitler se não existe Deus, não existe consciência moral? Se cada um tem a sua própria verdade, não existe certo e errado, que faz de Hitler estar errado? Se tudo é subjetivo, se cada um tem sua própria moral, quem pode julgar que uma moral é correta e a outra é errada, que uma moral está acima da outra? Resumindo, se extraterrestres existem, a Bíblia está errada. Bom, se a Bíblia está errada, Deus não existe. Se Deus não existe pecado, não existe certo, não existe errado. Tudo é relativo, tudo é permitido. Então, beleza. Então, como é que a gente aborda o tema? Como é que a gente encara isso? Será que é uma realidade? Vamos analisar os fatos acerca do tema, então. De onde vem a certeza que esses caras têm da existência dessas civilizações? Tem que ter uma razão para isso. Eles precisam apresentar um motivo para ter tanta certeza, para fazer uma probabilidade de 1 para 1. Em 2003, a NASA publicou um artigo confirmando uma teoria antiga chamada Zona de Goldilocks. A Zona de Goldilocks é uma zona de distância entre um planeta e a sua estrela, que permite que as temperaturas variem em uma escala que vai possibilitar a vida. Então, a distância do Sol para a Terra estaria dentro dessa zona de Goldilocks. Mas foi em 2008 que o japonesinho lá, o Michio Kaku, japonês lá do History Channel, definiu melhor e chamou então de zona habitável. O que seria a zona habitável? Aquele pedacinho ali, tá vendo? De acordo com a radiação do Sol, a zona vai chegando mais para lá, mais para distante ou mais próximo do Sol. Essa seria a zona habitável. É uma região do espaço ao redor de uma estrela, onde o nível de radiação emitida pela mesma permitiria a existência de água líquida na superfície de um planeta satélite natural que ali se encontra. Sem que os oceanos fervam, por causa da estrela estar perto demais, e sem que os oceanos congelem, por causa da estrela estar longe demais. Então, essa seria a zona habitável. Então, ele vai definir que esta é a única condição para que um planeta possa abrigar vida como a Terra. Qual é a única condição? Água. Seria isso. Sem estar fervilhando, sem estar totalmente congelada. Muito bem. Com base nisso, os pesquisadores foram, então, olhar para o universo para ver, né, quantas zonas habitáveis existiriam por aí, né? Quantos planetas dentro dessa zona habitável eles poderiam encontrar. E eles encontraram bilhões de planetas nessas condições, dentro da zona habitável. O planeta Terra, então, seria apenas um medíocre planeta, como tantos e tantos outros bilhões de planetas nessas condições. Logo, os seres humanos são também seres medíocres. Igualmente medíocres. Não tem nada em especial na existência humana. Então, se isso é verdade, que não existe nada de especial na nossa existência humana, a sua e a minha, falei a sua e a minha, né, igual o Chaves, a sua e a minha vida não valem nada. Tudo, no fim das contas, é balela. Por que perder o seu tempo, por exemplo, estudando, trabalhando, vivendo uma vida decente? Por que a razão de tudo isso aqui, de estarmos reunidos, de encontrar com os nossos familiares, de viver a nossa vida? Pensa bem nisso. Os filhos, se tudo isso
é nada. Os filhos dos seus bisnetos não saberão o seu nome. Não saberão as suas angústias, as horas que você chorou, as paixões que você enfrentou. Não vai saber o grande amor da sua vida. Se bobear, não vai nem lembrar como foi emocionante acompanhar o Flamengo. Enfim, as vitórias que você teve, todas as noites em claro que você passou, os estudos que você fez, tudo isso vai ser enterrado com você. E algumas décadas ainda vão trocar o seu corpo, tirar o seu corpo lá do túmulo e botar outro corpo. Tudo vai virar pó, nada. O destino final é um vazio existencial. E junto com ele vem o quê? A depressão. Afinal, se tudo isso é verdade, a resposta para a grande questão humana, qual o sentido da vida? É um sonoro nenhum. Não tem sentido nenhum. Bom, não precisa ser religioso para se sentir incomodado com tal proposição. E 2 ateus decidiram então investigar isso. O nome deles é Peter Ward e Donald Brownlee, 2 cientistas renomados da Universidade de Washington, publicaram o resultado de sua investigação em um livro chamado Terra Rara, por que vida complexa é incomum no universo. Esse livro aí, certo? Lá em cima, não vai dar para ler, mas ainda tem uma citação do New York Times dizendo, talvez não estejamos sozinhos, afinal de contas. A conclusão que esses cientistas chegaram no seu estudo é que as condições mínimas para um planeta suportar vida complexa são tantas que as chances que haveria de haverem outras terras por aí esgotaria todos os recursos probabilísticos do universo. Então nós saímos de 1 para 0. Se você é um cientista, faz um estudo bem elaborado e conclui que uma coisa é tão rara, que esgotaria os recursos probabilísticos do universo, qual a conclusão você teria? Bom, com certeza não foi a conclusão deles. A conclusão deles foi o quê? Como um bom ateu, né? A resposta foi que nós, seres humanos, que vivem no planeta Terra, somos muito sortudos. Muita sorte. Bom, eu concordo com o autor, os autores do livro, né? Nós somos realmente muitos sortudos, temos muita sorte, somos especiais. E agora eu vou falar alguns requisitos que faz com que nós sejamos tão especiais assim, aqui na Terra. Bom, o primeiro requisito são 2 planetas, Marte e Júpiter. Qualquer planeta que se propõe a ter vida, precisa ter planetas gigantes como guardiões. Eles atraem alguns meteoros e expelem outros com a força da gravidade. Sem eles, não haveria qualquer vida na Terra, nem mesmo uma plantinha. Razão 2. O tipo de galáxia. Existem infinitos moldes de galáxias por aí. Um dos mais raros moldes é o formato em espiral e plano ao mesmo tempo. Temos espirais e temos planos, mas espirais e planos são bem raros. Na nossa galáxia, todos os astros que estão entre nós e o centro se alinham no mesmo plano, funcionando como um imenso, gigantesco escudo protetor de radiação cósmica, emitido pelo centro das galáxias. Em qualquer outro tipo de galáxia, é impossível haver vida. Mas a Terra não tem só um escudo anti-radiação e um guarda-costas, 2 grandes guarda-costas. Ela está perfeitamente localizada dentro da galáxia. Se a Terra estivesse um pouquinho mais no fim da nossa galáxia, os braços da espiral, que emitem uma vasta quantidade de poeira cósmica, aniquilariam toda e qualquer possibilidade de vida em qualquer planeta. Olha que interessante. Se estivéssemos mais perto do centro, a radiação nos mataria. Além disso, um outro planeta precisa ter uma lua só, com uma proporção e com uma distância exata, igual à nossa lua querida ali, ó. A nossa lua causa um movimento lento da nossa Terra, único no sistema solar, por exemplo.
e ainda não visto em qualquer outro planeta. O movimento de precessão, uma balançada no planeta, que permite que a Terra tenha diferentes estações do ano. Se a Lua estivesse mais perto, haveriam tsunamis sem fim, e se estivesse mais longe, não haveria um movimento de precessão, e nem das correntes marítimas. E toda a água que existe na Terra se apodreceria. Afinal, a água parada só serve para dar dengue, e chikungunya e zika. É tão incrivelmente ajustada a Lua que ela se alinha perfeitamente ao Sol, permitindo que, exclusivamente, do ponto de vista da Terra, nós possamos ver um eclipse total. Um capricho da natureza, da nossa sorte, de quem realmente tem muita sorte. Além disso, nós temos o campo magnético perfeito, a massa do planeta perfeita, o movimento de rotação, a exata proporção de água, as placas tectônicas, o núcleo da Terra com magma, que permite que as placas circulem direitinho, que vai lubrificando o centro da Terra. Até mesmo o fato de termos uma atmosfera e de haver tempestades de raio por aí são essenciais e fundamentais para a existência da vida. Por quê? Porque na atmosfera nós temos nitrogênio e oxigênio na proporção de 3:1. Para que serve o oxigênio? Para respirar, para dar energia. E o nitrogênio? Para as nossas proteínas. Se nós tivéssemos mais oxigênios na atmosfera ou menos oxigênio na atmosfera, se fosse em outra proporção, sem ser de 3:1, não haveria vida na Terra nenhuma. A proporção é perfeita. E a gravidade? A gravidade, além de tudo que ela faz por nós, ela segura o gás da Terra. Se tivesse menos gravidade, o gás escaparia e não haveria vida. Afinal, todos nós sabemos que o gás escapa. Nitrogênio mais oxigênio sustentam a vida na Terra. Mas o curioso é que nitrogênio e oxigênio não reagem. Não reagem. Não podem reagir, pois se reagissem, destruiria toda a atmosfera. Mas eles precisam reagir. Se eles não reagirem, não haverá a formação de nitrito e nem nitrato. E, por sua vez, não haverá a formação de amônia. E, por fim, não existiria proteínas. E sem proteínas, seria o fim de toda a vida na Terra. Como eles conseguem reagir na proporção exata que não permite a destruição da atmosfera e que possibilita a abundância da vida na Terra ao mesmo tempo? Como isso é possível? A Terra, o nosso planeta, é um gigantesco capacitor. A Terra é carregada negativamente e as nuvens, na maioria das vezes, são carregadas positivamente. Varia um pouco. E o que isso tudo faz? Raios. Os raios, então, fornecem a energia na proporção certa, no momento certo e na medida certa, para que haja a reação certa, que no fim vai nos dar a proteína certa. Muito especial. A gente tem muita sorte. Muita sorte. O nosso planeta é tão especial que, baseado nesse livro, um outro estudioso chamado Guilhermo Gonzalez escreveu e compilou um livro chamado Planeta Privilegiado. O livro vai levantar que, na verdade, são mais de 1.200 condições únicas que precisam estar presentes ao mesmo tempo em todo o planeta que se dispõe a sustentar vida. A ausência de qualquer se for 1.199, acabaria por completo com a vida na Terra. O planeta Terra tirou a sorte grande, ganhou na Mega Sena da vida, centenas de vezes. Agora pense, para existir vida em um único planeta do universo como a Terra, é preciso aceitar a possibilidade de que a mesma pessoa possa ganhar na Mega Sena centenas de vezes. Existem duas conclusões lógicas para isso. Enxergar o mundo como ele é e para haver vida, porque não deveria ter nenhuma, mas tem a Terra. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A origem da nossa existência está para além do universo.
está para além do espaço, do tempo e da matéria. Essa é uma das possíveis conclusões. Segunda conclusão, existe um Criador. Porque para haver um Criador não precisa ter tal probabilidade. Por exemplo, qual a chance probabilística de surgir espontaneamente ou de forma aleatória, ao acaso, um novo modelo de celular nunca antes visto e imaginado por ninguém? Qual a chance de surgir do nada? Passou um furacão, misturou as peças e pum. A chance é zero, beira zero. Qual a chance de alguém criar um modelo totalmente novo de celular? Nunca antes visto ou pensado por alguém. Alguém criou. Total. Daqui a 30 anos nós vamos experimentar esses celulares aí. Na verdade, vão virar outras coisas que a gente nem imagina. Vai implantar, vai, sei lá, fazer qualquer coisa. As evidências contrárias à vida extraterrestre são tão avassaladoras que os defensores dos extraterrestres tiveram que adaptar as suas teorias para ampliar radicalmente as possibilidades para além dos recursos probabilísticos do nosso universo. Como? Como que você amplia radicalmente as probabilidades de haverem vida? Através de um negócio chamado multiversos. Ao invés agora de um universo, propõe-se que existam infinitos universos paralelos e que são bem legais quando você assiste ali uma revista do Homem-Aranha, você lê uma revista do desenho do Homem-Aranha, tem vários Homem-Aranhas e tal, aquilo é legal pra caramba. Mas é uma proposta muito mais filosófica do que propriamente científica. É por isso que qualquer livro que você for ler do Stephen Hawking, você vai encontrar uma infinidade de citações filosóficas, as quais, sobre esse assunto, nós vamos discutir melhor na próxima sexta-feira. Eu já estou acabando, mas antes de terminar, eu vou trazer uma reflexão para a gente pensar. Imagine-se caminhando em Marte. Você pousou em Marte e está caminhando em Marte. Imagine que você tropeçou em um cristal. Tropeçou num cristal lá. Totalmente diferente de qualquer outra pedra que você já viu lá. Aquele cristal lá. Um cristal bem polido, brilhante. Qual seria a sua conclusão? Ele foi polido sozinho ou alguém o poliu? Agora imagina que você pega esse cristal e leva ele para a sua cápsula marciana para estudar esse cristal. Você o coloca dentro de uma máquina muito doida que você tem lá e ouve um certo ruído saindo do cristal. Então, você suspeita disso. Não, tem alguma coisa errada com esse ruído aí nesse cristal. Você começa a trabalhar no cristal. E vai trabalhando. 15 anos depois, você finalmente consegue plugar um cabo USB no seu cristal. E quando você liga o seu computador no cabo, no cristal, aparece uma tela. E nessa tela está cheio de números. Você não entende nada, números. Bom, 10 anos depois, você descobre que aqueles números são um código. E consegue colocar esse código para rodar. Você descobre e tal, e bota aquele código, aqueles números para rodar. Uma vez que o programa roda, você finalmente vai descobrir o que aquele som significava. Então você identifica de forma assim, estranha, ruidosa, aquelas palavras que diziam caneta azul, azul caneta. Piadinha à parte. Enfim, seu computador abre um programa que você estava na pedra o tempo todo. Aquele programa estava lá na pedra o tempo todo. Um programa, vamos supor, como o Word ou Excel, CorelDRAW ou qualquer coisa. Qual a conclusão óbvia que você vai tirar daquele programa, quando você faz aquilo ali? Forças naturais fizeram a programação daquele cristal? Ou alguém teria feito isso? Qual a conclusão óbvia? A resposta óbvia é que foi alguém. Mas você saberia dizer por que é tão óbvio concluir que foi alguém? Por quê? Porque um código é uma informação. E uma informação não é nem tempo, nem espaço e nem matéria. Informação é a prova de um autor. É o que comprova que existe um autor. Se você começa a caminhar, virou um paleontólogo e descobre um desenho na parede,
contando uma história da caça de um animal lá, muito empolgante. Você sabe que aquela informação foi posta lá por alguém. Informação é sempre uma evidência de inteligência. Então, nas palavras de Bill Gates, ele diz o seguinte: o DNA humano é como um programa de computador, mas muito mais avançado do que qualquer software jamais inventado. O nosso DNA é como um computador, mais avançado, segundo Bill Gates, do que qualquer software jamais inventado. Com pouco que nós sabemos sobre o nosso DNA, já é possível determinar a cor dos olhos de uma criança antes de nascer, a cor dos cabelos, uma série de outras informações. Por que é possível fazer isso? Porque é tudo uma programação. Qual a conclusão lógica, então? Que alguém muito mais inteligente do que nós nos criou, nos programou, e mais, que de medíocre a minha vida e a sua vida não tem nada, muito pelo contrário. A nossa vida é única, foi planejada por Deus. Foi Deus quem colocou um planeta único para nós vivermos, cheio de exuberância e beleza, e ainda prometeu que este não é o fim. Na verdade, é apenas uma oportunidade. Que toda experiência, toda a beleza do universo não passa de sombra das coisas que ainda virão. Você desfruta um pouquinho da maravilhosa terra, mas Deus prometeu mais. Ele prometeu um novo céu e uma nova terra, um universo novinho, em folha, zerado. Mas agora sim, sem morte, sem aflição, sem depressão, perfeito. Um universo imenso. E nós somos os únicos, exclusivos. Tudo isso criado para nós. Ao observarmos esta realidade, Deus se torna muito mais do que um mero criador. Ele se torna alguém que ama a sua criação. Ele ama a mim e a você. Salmos 19, versículo 1 vai dizer: os céus declaram a sua glória, declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E acabou. Só isso. Agora nós vamos abrir para perguntas, lembrando que as perguntas são gravadas. Então, fique à vontade de voltar aí e vai aparecer no YouTube. Já subentende-se que você autorizou. Um abraço. Só a voz. Fala. E as aparições dos ETs no mundo? Como é que você explica isso? As fotos, vídeos? Tudo. Beleza. Então, a gente conclui então que não existe vida fora da Terra. Não tem, acabou. Acabei de afirmar isso. Aí, primeira pergunta. Tá, mas o que a gente faz com os UFOs da vida, os alienígenas, com os abduzidos, né? Ou qualquer coisa nesse sentido? Bom, a primeira coisa muito simples e direta é que não se discute experiência particular. Ponto. Agora, eu não sei se alguém já ouviu falar aqui num camarada chamado Joe Rogan. Ele é o maior podcaster do mundo. Certo? E ele é um grande defensor lá no seu podcast. Ele recebe tudo que até cara famoso. Esses caras que eu botei aqui as fotos dele, todos eles já foram no programa dele. E ele defende arduamente o uso de drogas, esqueci como é que é o nome, sintéticas, mas mais avançadas, né? Um específico chamado DMT. Existe um cidadão que resolveu estudar essa droga e recebeu pessoas para estudar, né? As pessoas experimentavam a droga e ele analisava aquilo ali. É mais ou menos o que acontece, é o mesmo princípio ativo que acontece aqui na Amazônia. No pessoal lá que faz a tribo, entra no negócio de barro, fica a fumaça, não sei se você já ouviu falar. Beleza. As pessoas que experimentaram essas drogas descrevem a sua experiência como uma experiência de transposição. Ele sai dali, viaja uma viagem interdimensional
e se encontra com uma outra civilização, conversa e uma série de outras coisas. É a mesma ideia que está hoje sendo discutido aí, que já desde da década de 70, né, na nova era, a ideia de abertura do terceiro olho espiritual. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso. Glândula, pineal, um monte de coisa maluca. Beleza. Sempre essa experiência transcendental que vai levar a pessoa para esses seres. Muito bem. Então, ele relata isso, né? Ao longo da história, muitas pessoas relatam isso e tiveram transformações espirituais, certo? Por exemplo, Maomé. Maomé teve um encontro lá com um anjo e tudo mais, e os relatos dele são muito similares com os relatos dos usuários desse tipo de droga. E eles vão relatar isso. O que eu acredito? Eu acredito que seres espirituais que nós vemos, se não existe outros seres como nós, outra civilização como a nossa, existem sim seres espirituais. Existe um mundo espiritual que nos rodeia. Então, o mesmo cara que defende o uso de droga sintética para fazer essa transposição, se encontrar com esses seres em outros planetas, ele relata a mesma experiência de pessoas que vão ter, através de exercícios espirituais, exercícios religiosos, esse mesmo tipo de encontro e tudo mais. É tudo espiritual. Na minha opinião, é tudo espiritual. Quando não é uma percepção errada, né? A pessoa viu um satélite e acha que foi alguma coisa, ou qualquer outra coisa assim, que é possível, né? A tecnologia está muito avançada, mas, na minha opinião, aliens são demônios. Meu sogro mora em Rio Bonito e de frente para a casa dele tem uma montanha bem grande, alta, com uma floresta. Não tem rua, não tem acesso para carro, não tem acesso para veículo nenhum, não tem antena de telefone, de nada. Uma floresta numa montanha. Um dia à noite ele me chamou e falou: Gabriel, olha aquela luz lá em cima do morro. E era um farol gigantesco no morro, muito forte, em cima do morro. E esse farol, ele acendia e apagava lentamente, acendia e apagava lentamente. Numa hora ele deu um clarão muito grande, que parecia que ficou dia, acendeu um outro farolzinho do lado, ficou piscando, piscando, piscando e apagou de vez. O que seria isso? Não sei. Não sei. É a resposta mais sincera que eu posso dar, né? A Bíblia diz que Satanás e seus demônios têm o poder de se transfigurarem em anjos de luz. Então, se transfigurar é mudar a sua figura, a sua imagem, a sua forma. Eles podem fazer. Na minha concepção, aliens são demônios. Por quê? Porque não existe outro planeta no universo que possa suportar a vida na Terra. Dessa forma, além do que tudo que já foi falado sobre o princípio bíblico. Dessa forma, eu acredito que todas as experiências nesse sentido vão estar relacionadas com experiências espirituais. Então, a minha infância foi rodeada por um medo, né, que a gente tinha, que eu vim do interior, do tal do chupa-cabra. Lá. E a gente também conhece a lenda do ET de Varginha, enfim. E existe uma série que é Alienígenas do Passado, que investiga aparições assim e acabam encontrando alguns indícios de que alguma coisa pode ser verdade ou não. Como você falou que acredita que são questões espirituais. Isso pode materializar evidências físicas de que isso aconteceu, dando brecha para dizer, isso existe, isso é verdadeiro, igual a gente morria de medo, né, quando eu era criança, de que fosse verdadeiro? Eu acredito que sim, que é uma questão espiritual e que é lógico que se nós estamos em uma batalha espiritual, o nosso inimigo, ele não é bobo. Ele sabe fazer a coisa enganar. Vou passar um trecho, eu trouxe um pedaço do vídeo, se puder botar aí para a gente assistir. Vamos ver um pedaço da série Alienígenas do Passado. Na minha opinião, a evidência mais significativa que temos em todo esse quebra-cabeça dos antigos astronautas é Pumapunku, nas terras altas da Bolívia. Embora as pirâmides de Gizé sejam uma realização incrível,
Comparadas a Puma Punco, elas são brincadeira de criança. O que é realmente incrível e o motivo dos defensores da teoria dos antigos astronautas serem atraídos por Puma Punco e Tiwanaku é que a qualidade do trabalho em pedra e o tamanho desses blocos é tão incrível e tão perfeito que, na verdade, é uma evidência do uso de tornos e que eles estavam usando ferramentas de torneamento para cortar esses blocos. Uma dessas plataformas tem 800 toneladas e elas são muito bem polidas. Existem algumas pedras megalíticas com sulcos de apenas alguns milímetros, que definitivamente não podem ter sido feitas com cinzéis da Idade da Pedra. Não dá certo com cinzéis da Idade da Pedra, então existe outra tecnologia por trás delas. As linhas entalhadas nas pedras são perfeitamente retas e possuem a mesma profundidade de uma ponta a outra. É como se apenas mestres construtores tivessem a permissão de trabalhar lá. Porque tudo é tão preciso, tudo é tão perfeito, que você fica imaginando como uma coisa assim era possível. E uma das coisas mais intrigantes é que as pedras que foram usadas lá não são de arenito, são de granito e diorito. A única pedra mais dura que o diorito é o diamante. Então, isso só pode ter sido realizado com ferramentas diamantadas. Os povos antigos da nossa era neste planeta realmente viram coisas estranhas. Eles testemunharam eventos bizarros. Mas essas histórias, com exceção de imagens e desenhos que ficaram registrados, se foram. Por algum motivo, elas se foram. Mas o que ficou para trás são coisas incríveis que precisam fazer você imaginar como é que essas coisas foram construídas. Esses são grandes mistérios e acho que uma das coisas que mantém as pessoas procurando respostas é o fato de que essas coisas são tão absurdas que ninguém consegue decifrá-las. Mas desvendar o mistério de como essas estruturas incríveis foram construídas solucionaria apenas uma parte do quebra-cabeça. Descobrir por que foram construídas e como foram usadas faz surgir perguntas igualmente importantes. Perguntas que pode não ser possível responder neste planeta. E agora, né? Complicado, né? Eu não sei se vocês já assistiram esse episódio. Eu escolhi trazer esse episódio porque ele é o considerado principal. Ele fala no início, é a maior prova da evidência de influência extraterrestre. No episódio, ele chega a dizer que essa cidade, Puma Punco, foi diretamente construída por extraterrestres, que não tinha como ser de outra forma. Mas o que a gente vê, na verdade, é um excelente trabalho de produção, de música, de voz e de um monte de coisa, e você vai sendo levado por aquilo ali, né? A imagem e tal. Mas, na verdade, não tem verdade nenhuma. Ele fala ali de 800 toneladas, por exemplo. A pedra mais pesada tinha 170. Ele fala de ferramentas com a ponta diamantada. Mas o que você enxerga, Puma Punco, só para fazer um adendo, existe um site oficial de Puma Punco, do sítio arqueológico de Puma Punco. Quando você entra no site oficial, tem todas as informações lá. Então você tem realmente pedras muito bem trabalhadas e tal, que são difíceis de serem explicadas, entre aspas, mas você tem pedras inacabadas, que não aparecem no episódio. Essas pedras inacabadas é que fornecem a resposta necessária, porque você encontra, por exemplo, dentro de uma pedra, de um buraco de uma pedra, a ferramenta que era usada. Alguém deixou cair, abandonou aquele projeto lá. É difícil você imaginar alguém que tivesse uma mala de ferramentas com algo com uma ponta diamantada, alta tecnologia, ao mesmo tempo que usasse uma pedra polida. Não tem sentido se você tem as ferramentas ali. Depois você vai falar em levitação, de não sei o que lá, e você tem o processo. No Egito, tem um obelisco inacabado num sítio arqueológico.
E nesse obelisco inacabado, que ele rachou, tem lá exatamente como era o processo de fazer megas construções direitinho, porque eles começaram, já estavam na parte final e o obelisco se rachou. Mais importante que isso, tudo isso que eu estou falando, existe, pode botar aí a imagem, existe um camarada desse site aí, esse aí, isso, Debunked. Esse cara, ele fez esse vídeo aí de 3 horas e 40 minutos sobre cada episódio da série. Todos os episódios da série. Ele coloca uma lista absurda de fontes, de bibliografia, de dados e tudo mais. Tem, inclusive, um vídeo de arqueólogos modernos reproduzindo os sulcos de milímetros que seriam impossíveis de serem feitos com ferramentas primitivas. Então o cara pega uma areinha, pega uma madeirinha, não sei o que, e fica esfregando lá não sei quantas horas e faz o suco de milímetros uniforme e tal, a profundidade, tudo igual. Tudo lá, exatamente explicando. Infelizmente, está em inglês. Eu não sei se tem tradução em português. Mas tudo isso aí não passa de engano, que é o que o inimigo é mestre. Em algum momento, esses autores, né, que você mostrou, né, eles falam, explicam por que nós somos os seres inferiores, mais inferiores que tem na Via Láctea? Não. Não tem, eu nunca vi nenhuma explicação nesse sentido, por que as outras civilizações seriam tão evoluídas. O que tem, por exemplo, esse camarada, ele fala dos tipos de civilização, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. O nosso seria tipo 0. Uma coisa que ele fala, que me intriga bastante, é que a sociedade vai se transformar, a Terra vai se transformar uma sociedade tipo 1 quando tiver um governo global, quando ela for toda unificada. Então você consegue, nós que somos cristãos, nós conseguimos identificar um caminho de uma história, de uma narrativa sendo trilhada, dentre muitas. A gente não sabe se é essa, mas são muitas narrativas que buscam a mesma coisa, um governo global. E a gente vê isso na Bíblia, no livro de Apocalipse. Como explicamos os dinossauros, os seres anteriores à raça humana? Beleza. Dinossauros, a título de informação, era um dos temas que estava entre a lista dos propostos aqui. Onde os dinossauros entram na Bíblia? Certo? A primeira coisa que eu vou falar aqui, que é polêmica, eu sei disso, é que os dinossauros conviveram com os seres humanos. Certo? Existem na arqueologia pegadas de dinossauros, uma pegada de um dinossauro, e dentro da pegada de um dinossauro, a pegada de um ser humano. Isso é impossível, porque você passa num cimento que está lá molhado, e você pisa naquele cimento, você vai deixar a sua pegada lá. 1 milhão de anos depois, pode pisar quantas pessoas for, que ele não vai colocar uma pegada dentro da sua pegada. Só acontece se quem pisou no mesmo período. Então, se um dinossauro pisou ali, antes de secar, um ser humano pisou também. Mas, nas cartas, existe um livro, foi o primeiro livro que eu li na vida que eu me lembro, que foi O Fim de Montezuma. Não sei se alguém já leu, eu fui obrigado a ler na escola, e foi o único livro que eu gostei de ter lido na escola. O Fim de Montezuma era um livro que relata, é uma história real, uma carta dos exploradores espanhóis, relatando como é que eles foram percorrendo as cidades e tudo mais. São 3 cartas. Uma das cartas relata os animais, a botânica e tudo mais. E no desenho que tem lá, tem um tricerátops. O cara desenhou direitinho um tricerátops. Beleza. Mas e aí? Como é que os dinossauros, por que eles não estão aqui entre nós? O que aconteceu e tal? Existe um documentário que está no Netflix chamado Is Genesis History? Seria o Gênesis História? E ele relata, tintim por tintim, o que teria acontecido.
E você tem muitas evidências que a grande catástrofe que dizimou os dinossauros e os grandes animais foi de fato o dilúvio. O dilúvio foi uma catástrofe. Quando a gente pensa no dilúvio, a gente não consegue imaginar a coisa direito. Mas se você parar para pensar, em 40 dias você inundar o planeta Terra inteiro, nós estamos falando de um movimento avassalador, destruidor, terrível. E aí faz todo sentido você ter vários dinossauros juntos, morrendo, às vezes, ali a ossada inteira de um maior, de um menor, e tudo ali junto. Por quê? Porque eles foram amassados pela pressão da água juntos. Mas aí, para falar melhor, sugiro, então, assistir o vídeo Is Genesis History, todo documentado direitinho, com vários estudos, eles apresentam, é um excelente documentário, que fala especificamente sobre o livro de Gênesis. Eu vou perguntar, mas eu não sei se está dentro desse tema, então se não tiver também não tem problema não, tá? É porque falou do dinossauro, e aí eu queria perguntar sobre a datação do carbono 14. Se você tem alguma opinião sobre isso, se está correto ou se você acha que não, e qual que seria a relevância disso para esse tema. Muito bem. Datação de carbono 14. Todas as datações, elas, é claro que é um método científico e não pode ser ignorado como tal. Mas elas partem de um princípio. Qual é o princípio? O princípio de que, durante aquele período todo, vamos supor, a datação de carbono 14, ela mede a taxa de decaimento do carbono ao longo do tempo. Então, você está considerando que, durante todo esse tempo, não teve nenhuma interferência naquilo ali, o que é improvável, é uma variável que não se tem muita precisão. E uma coisa intrigante é que as datações, existem diferentes datações. E elas têm, por exemplo, as datações de carbono 14 não vão dar datações sobre milhões e milhões de anos. Elas têm um limite. Aí, quando é um dinossauro, é outro tipo de datação. Mas em estudos feitos com diferentes métodos de datação na mesma peça, encontraram resultados. Então, numa mesma peça você encontra, isso tem 8.000 anos, na outra peça tem 1 milhão de anos. Então, é uma margem muito grande. É difícil você dizer, não, essa ciência está errada. A Terra pode ter zilhões e trilhões de anos, mas as datações, para mim, não me parecem muito seguras, para mim. Então, como você explicaria o fato de existir várias organizações que cada vez investem mais e mais dinheiro, né, para ir em busca de algo que nunca viram? Por exemplo, que tem lá nos Estados Unidos, tem a Área 51, que os caras protegem aquilo como se fosse sei lá o quê, e manda foguete para não sei onde, tenta reproduzir ou construir não sei o quê, por uma coisa que nunca viram. Acho que nunca viram nada mesmo. Não, eu acho que viram muita coisa, só não se entende o que é que foi visto. Se relacionou, se encontrou, sei lá o que, pode ter acontecido tudo isso, só não se entende o que é que foi visto. Agora, por que investir tanto dinheiro? As pessoas investem em muita coisa. Por exemplo, recentemente, no grupo do meu WhatsApp da minha família, uma prima minha lançou lá um negócio lá, ela falou assim, olha, Deepak Chopra, você já ouviu falar? Guru indiano e tal, está no Brasil para trazer prosperidade, você precisa entrar no grupo de WhatsApp dele. E eu entrei, achei aquilo muito interessante, entrei, aí tinha as condições lá, né, tinha que fazer não sei o que e tal, eu falei, vou ficar quieto, não vou fazer nada, até me expulsaram, mas eu vou ver o que acontece aqui, né. Muito bem. E o que era? Todo dia tinha um mantra para você ganhar riqueza. Você tinha que fazer uma oração. Um dia era gratidão, outro dia era não sei o que e tal. Tinha um mantra, tinha uma oração que precisava ser feita e tinha uma tarefa. Dentre as tarefas, tinha, por exemplo, colocar uma lista com todas as suas contas, certo? Aí numa outra lista com todas as pessoas que você conhece que têm uma vida financeira boa. E aí você vai fazer uma oração retirando a energia dessas pessoas para você poder trazer dinheiro e tudo mais. O que eu estou querendo dizer com isso?
As pessoas gastam dinheiro com qualquer coisa. E o grupo tinha quase 400 pessoas, sei lá, eram vários grupos de 100, de 70, não sei o quê, um monte de gente, todo mundo participando daquilo ali. Eu não sei como acabou, porque eu fui eventualmente expulso mesmo. Mas não porque eu nunca mandava as orações nem as tarefas. Aí perguntaram, eu falei, não, estou aqui só por propósitos de curiosidade. Aí me tiraram. Mas, enfim, eu cheguei a salvar algumas coisas. São coisas que as pessoas gastam. E pensa bem, se você acredita em algo, estando certo ou errado, você está errado, você acredita em algo, você tem recurso e dinheiro para investir, você não vai correr atrás disso? É normal. Vai fazer, vai investir. Então, eu não me surpreende, acho bem normal. Nem acho nenhuma teoria da conspiração e tal. Acho só que o pessoal gasta mesmo. Normal. Os desenhos todos, nas plantações e tudo, que ninguém nunca sabe como é que foi parar ali. Você tem alguma teoria para explicar isso? Olha, tem muitas, né? Tem umas que são banais, né? Tem uma que é no deserto do Atacama, se não me engano, e as pessoas literalmente faziam aquilo, certo? Mas nesse site, para eu não dar uma resposta imprecisa, eu sugiro que vá no site, porque esse site tem todas essas respostas, porque as plantações já tem vídeo de como as pessoas faziam, né? Mas no caso de alguns desertos e tal, no Atacama, um dos episódios do Alienígenas passado fala sobre isso. Então eu sugiro ver o programa, porque ele descreve lá tudo direitinho, como foi feito, como inclusive reproduz o negócio, então é tranquilo. Boa noite a todos. Eu sou terraplanista, eu não acredito nada, 50% eu não levo nada a sério. Tipo, eu não acredito que o homem foi para o universo, não acredito que o satélite está no universo. Eu entendo que tem uma parte magnética, né? Porque tem uma teoria explicando o domo como foi criado o domo, até pelo hidroplástico, é a hidroplaca, você já ouviu falar? Que é por isso que deu o dilúvio. Você pode dar uma estudada depois, é muito maneiro. Aí eu queria saber como você consegue falar isso com um terraplanista? Muito fácil. Muito fácil. Terra plana. Será que é terra plana? Será que não é e tal? Eu confesso, vou ser honesto, a primeira vez que eu ouvi a teoria de terra plana, eu até fiquei curioso. Eu falei, os caras têm um negócio legal. Um vídeo muito interessante sobre a forma como os olhos enxergam, não sei o que e tal. Tá muito legal. Mas a verdade é que a Terra não é plana. Simples assim. Ela não é mesmo. Inclusive, nós temos aqui Carol. Carol se escondeu, mas ela é doutora, trabalha nisso, na área de meteorologia. E uma das coisas que ela me falou uma vez, vou falar por ela, para ela não ter que depois ser perguntado, né? Tá com raiva de mim. Uma das coisas que ela me falou uma vez foi que nos modelos de meteorologia, o que você vai fazer, uma das coisas que é levada em consideração para você calcular é a curvatura da Terra, certo? Eu vi o que mais me impressionou na teoria da Terra plana uma vez, foram os aviões, os percursos dos aviões. Eu fiquei impressionado com aquilo, porque tinha um voo que saía do Japão para aquele lugar lá no Havaí, do Japão para o Havaí. E aí o cara mostra, né, no globo, viagem reta, dá a volta aqui, chegou. E de repente teve uma pane nesse voo, e o voo deu um pouso de emergência. Aonde? No Alasca. Eu falei, cara, esse negócio tem alguma coisa errada. O cara está vindo daqui para lá e vai pousar no Alasca. Aí eles no vídeo mostram, né, como seria o modelo da Terra plana, e do Japão para o Havaí, você passa assim certinho em cima do Alasca. Aí eu fiquei impressionado com aquilo, né? Eu falei, não é possível. A Terra não é plana. Alguma coisa está errada nisso aí. E esqueci o assunto. E depois eu estou na papelaria, aí eu vi um globo que o pessoal vende na papelaria, né? Eu fiquei olhando, né, os planetas e tal. De repente eu vi rotas de voo. Rotas de voo tinha no globo. E as rotas de voo do Japão para o Havaí, tinha lá um globo de uma papelaria. E explica que realmente, para você fazer aquele voo, como a Terra é um círculo, a distância daqui para cá é enorme. Mas daqui assim por aqui é bem menor. Então eles passam por aqui. No globo
faz todo sentido. Ao invés deles darem a volta toda aqui, eles passam por cima. A bola de basquete, você está numa montanha muito grande, tu joga ela reta, ela vai cair, praticamente vai mover pouco, mas se você jogar ela rodando, ela vai movimentar mais. Você já viu esse vídeo? Ah, tá, desculpa. Isso aqui é baixinho. Se você rodar a bola de basquete a uma altura muito grande, ela vai andar igual uma bala de sniper. O sniper está muito distante. Você pode ver vários vídeos, eles veem o cálculo do vento, porque a bala roda. Eles já sabem mais ou menos como é o movimento. E eles medem certinho para matar a pessoa. Aí tem uma distância. E no avião na terra não funciona. Por quê? Porque o avião está andando e a terra era para estar rodando. Não precisa nem voar, né? Era só ficar parado que a terra ia chegar no país, exemplo. Se essa teoria fosse válida. Então, já está furado. Eu vou dar um exemplo. Sempre me intrigou, muita coisa mesmo, eu ficava impressionado com os mosquitos no carro. Eu ficava de bobeira com aquilo, porque o carro estava andando a 140 km por hora, o mosquito saía de trás, ele não voa 140 km por hora, saía de trás, vinha e me picava na direção. Eu falava, pô, como é que esse mosquito consegue fazer isso? Porque o movimento do carro engloba todo mundo que está ali no carro, inclusive o mosquito. A mesma coisa acontece com o planeta Terra. Vai acontecer naturalmente. O avião vai voar daqui para lá sem ser arremessado para longe, igual o mosquito voa dentro do carro. Não precisa entender a lógica por trás disso. Mas uma das coisas que se afirma na ideia da Terra plana é que existe um domo, não é isso? Existe um domo, e esse domo, em cima do domo, ninguém nunca vai passar pelo domo, porque em cima do domo tem as águas e tal, e tudo mais. Tudo isso é errado, ok? Por exemplo, a Bíblia, ela vai dizer que existem três céus. Gênesis 1, do 6 a 20, vai relatar ali no relato da criação, vai falar do firmamento, certo? Que seria esse tal domo. O firmamento é uma palavra bíblica. Ninguém conversa com outra pessoa falando sobre um firmamento. E aí, não sei o que e tal. Então, onde é que você vai entender o que significa firmamento? Na Bíblia. Como que a Bíblia usa a palavra firmamento? Porque não é algo que está por aí. Beleza. Então, no livro de Gênesis, no relato da criação, o firmamento, ou expansão dos céus, dependendo da sua versão, ele é relatado como um local onde os pássaros voam. Os pássaros não podem voar num domo, certo? Eles voam num firmamento. O que seria o firmamento? Tudo entre a terra e o céu, até os limites do céu ali. Porque o firmamento, no relato bíblico, ele retém a chuva, é de onde cai a chuva, é de onde os passarinhos voam. Enfim, é isso. E existe um segundo céu, que você vai ler lá sobre ele em Salmos 8:3, que vai falar o quê? Vai dizer que Deus firmou o sol, a lua e as estrelas no céu, nos céus, no segundo céu, que não é o mesmo que o firmamento. Poxa, mas como é que você tem certeza então? Porque existe um terceiro. 2 Coríntios 12, do 1 ao 6, Paulo vai dizer que esteve com uma pessoa que no caso, entende-se que era ele mesmo, que ficou no terceiro céu durante 14 anos, e que ele vai fazer uma analogia do terceiro céu como sendo o quê? O paraíso. Então, existe um céu, que é esse céu que a gente está vendo, o ar, tudo até lá o limite da terra. Existe um segundo céu, que é as estrelas, o sol, a lua e tudo mais. E existe um terceiro céu, que está fora desse universo. Isso pensando em bíblica. Mas aí alguém vai dizer assim, mas lá em Isaías, ele fala de círculo da terra. Círculo é a visualização 2D de uma esfera. Como é que você desenha uma bola? Você faz um círculo. E mostra que ele é um círculo assentado sobre o nada. O modelo de terra plana, ele não é um círculo. Ele é um negócio achatado, com um domo em cima e um negócio embaixo.
isso não é um círculo, nunca foi e nunca vai ser. Então, esse modelo, ele não é um modelo bíblico. O modelo bíblico é uma esfera, uma bola pairando no nada. É isso que eu acredito, que eu entendo como sendo a Bíblia. Mas todo mundo tem todo o direito de acreditar no que quiser. Ninguém precisa concordar comigo nisso. Ninguém vai para o inferno por não acreditar nisso, ok? Acabamos. Eu vou chamar o pastor Domingos para orar. Nós estamos na igreja, né? Vamos orar? Encerrar. Desperta. Perguntei se vai filmar a minha oração. Você vai filmar tudo. Gente, eu quero agradecer ao Francisco por essa oportunidade, acima de tudo, pela coragem, né, de vir aqui abordar um tema que sempre levanta alguma polêmica, né, ou alguma pergunta que não tem muito a ver com o tema, porque as pessoas, na verdade, têm a curiosidade de... Pode baixar, que está alto da microfonia. Tem alguma curiosidade? E quero te parabenizar, acima de tudo, por essa atitude, né? Como alguém que ainda está aprendendo, mas que tem a ousadia de expor, né, esses temas. E todos nós estamos sempre aprendendo, né? E quero dizer que, como pesquisador também, é muito importante a gente procurar conhecer. Algumas coisas que o Francisco disse aqui, durante a apresentação, em especial durante as respostas, são uma maneira de se enxergar até mesmo a leitura da Bíblia, né? Mas existem outras maneiras, e existem livros que mostram outras maneiras de se enxergar questões, como, por exemplo, a questão dos dinossauros, a questão da idade da Terra, e isso não tem a ver apenas com fé, né? Ou seja, isso essa diferença não nos impede de conviver como cristãos, mas é muito interessante a gente estar aberto a ouvir posicionamentos diferentes, a pesquisar e a entender a respeito desses temas todos. Uma coisa que ele falou que eu acho que é muito importante é a gente perceber também essas questões espirituais, né? As pessoas são envolvidas em muitas questões e essas questões trazem despertamentos às pessoas, e no final parece que tudo caminha para uma reação a alguma ação espiritual, a existência de Deus ou a não existência de Deus. Então parece que os temas acabam convergindo, porque há no ser humano essa necessidade de fazer uma conexão com algo que está além dele. E aí as pessoas buscam as coisas mais fabulosas, né, quando, na verdade, a palavra de Deus nos mostra, de forma muito simples, como o Francisco pôde dizer aqui em alguns momentos, como a gente pode se conectar, se ligar ao Deus verdadeiro, a Deus que nós cremos, está na palavra dele revelada, que é a Bíblia, e a gente não precisa buscar alternativas extraordinárias, quando na verdade existe uma revelação tão simples e tão direta, com o objetivo de conectar o ser humano a Deus. É claro que quando a gente entra em outras questões, como o dinossauro, como idade da Terra, algumas questões até que a própria Bíblia não se propõe a responder dentro do seu objetivo, aí dá margem para as pessoas pensarem as coisas mais diferentes possíveis, né? Mas eu quero parabenizar o Francisco mais uma vez e dizer para você que esse é só o primeiro tema, né? Nós teremos outros 4 encontros, né? E ele está dizendo aqui que esse é o menos interessante. Então, convida um amigo para vir na próxima vez, venha também, traga alguém, participe, porque é uma oportunidade de você poder ter contato com temas, e talvez seja alguma coisa que para você, né, você não tenha tanto despertamento, mas alguém pode te perguntar na rua e você vai ter uma noção, vai ter uma ideia de como responder, do que você pode passar para outras pessoas também.
Tá bom? Bem, vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu inteligência, capacidade de pensar, de analisar, de estudar. E eu te agradeço, Deus, pela vida do Francisco, por ele ser tão estudioso, por ele buscar conhecer, pesquisar. Que o Senhor continue a abrir a mente dele, que o Senhor continue a usá-lo e que ele tenha humildade a cada dia para continuar percebendo aquilo que ainda precisa ser ajustado, para entender aquilo que vem do Senhor, e que ele tenha sempre essa ousadia e esse desejo de conectar tudo com a tua palavra e levar essa mensagem de salvação, de esperança, de vida a todas as pessoas de forma estratégica. E ele tem usado isso, Deus. O meu pedido é que essa mensagem, essa palavra, esse vídeo venha despertar muitas pessoas a, pelo menos de forma curiosa, a se voltarem para a sua palavra e a entenderem que existe algo especial para cada uma delas. Talvez algumas coisas não sejam de acordo, talvez discordem em algumas partes, mas que, acima de tudo, o teu Espírito Santo guie cada pessoa a tua palavra e a buscar conhecer e entender e se relacionar contigo. Obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa que veio, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em tudo, da família do Francisco, dos filhos, e continua a usá-lo, Deus, e que os próximos encontros sejam ainda melhores, que a gente possa continuar aprendendo, discutindo e sendo despertado sobre temas tão interessantes. Leva-nos em paz agora, guarda-nos, Senhor, no caminho, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.